Bom dia, boa tarde, boa noite. Como não estamos ao vivo, você pode nos assistir a hora que você quiser. E hoje, aqui na segunda edição do Postcast, nós temos uma convidada muito especial, inaugurando a primeira mulher do nosso podcast. Estamos muito felizes em recebê-la aqui na nossa mesa. É uma convidada que ela une duas paixões, que é a engenharia civil com o futebol, especialmente o Grêmio. E hoje a gente vai entender dela como é ter se introduzido no mundo do futebol, né, sendo uma mulher, e quais os preconceitos, se é que eles existem, né, hoje, de mulheres falando sobre futebol, e também vai nos dar aqui algumas dicas, né, sobre Instagram, sobre marketing, que ela faz muito bem. Então, quem está aqui comigo hoje é Cris Pressotto. Seja muito bem-vinda à nossa mesa, é um prazer te ter aqui com a gente. Oi, boa tarde, bom dia. Agradeço primeiramente pelo convite, né? É muito bom estar sempre aqui falando, né? Mostrando um pouco do meu trabalho. Satisfação e é isso aí. Cris, eu queria começar entendendo em que momento a engenharia civil deu espaço para a Cris, que fala de futebol, né? Como que tu consegue hoje conciliar essas duas paixões, se é que tu concilia, né? Ou se hoje tu tá vivendo só do futebol, só das redes sociais. Queria que tu falasse um pouco da Cris, né? Quem é a Cris por trás do Instagram, um pouco do backstage, assim, né? De quem, pro pessoal te conhecer um pouco melhor. Eu me formei em 2017, então vai fazer quase 10 anos que eu sou formada em engenharia civil. Comecei trabalhando como autônoma, tinha escritório lá na minha cidade, trabalhei uns 4 anos com escritório. Trabalhei com construtoras e agora atualmente eu ainda assino por construtora, o meu CREA é SC, então eu assino lá em Santa Catarina, sou responsável técnica por uma construtora e a gente faz obra pública, né. Então ainda assim eu trabalho, né, é um trabalho mais remoto mesmo, né, consigo trabalhar daqui mas a minha vinda para Porto Alegre em si foi para trabalhar com o que eu atualmente eu mais trabalho, que é a minha renda principal, que é com a internet. Legal. E, Cris, fala pra gente em que momento deu essa virada de chave, né? Foi um jogo especial? Foi um vídeo que tu postou e tu pensou, olha, faz sentido isso aqui? Quando foi essa virada de chave de tu pensar assim, olha, eu acho que tem espaço pra eu seguir nesse caminho? Tá. Pra quem não me conhece, eu sou natural de Ceará e morava em Chapecó. Então, para mim vir para cá, para Porto Alegre, era sempre uma função. É uma função, na verdade, que tem muitos gremistas lá na região. A região de Chapecó é uma região com muitos gremistas. Então, tem essa questão de viagem, sabe? 8 horas de viagem, é ônibus ou carro. Então, sempre que eu vinha, tinha toda essa mobilização de viagem para vir, né, assistir o jogo. Eu lembro que eu acabei fazendo um curso na área da engenharia civil aqui em Porto Alegre. Foi na época que o Grêmio estava na Série B. E era uma semana de curso. Eu lembro que foi na sexta-feira, o Grêmio jogava contra o Náutico. E em vez de ir pro curso, eu fui pro jogo. Foi o primeiro, assim, jogo que eu fui, assim, sozinha, não conhecia ninguém. Twitter, quase não usava Twitter na época, não tinha, assim, esse contato, assim, no meio, assim, do futebol. Aí eu fui, conheci uma galera, comecei a fazer amizade e, nossa, eu tipo, me apaixonei por aquilo. Aquele pré-jogo, aquela coisa, aquela energia. E foi aí que despertou, assim, aquele amor, né? Que antes era muito difícil. Como eu fui mãe nova, sempre estudei, fiz faculdade, trabalhei. Então era muito difícil tu largar tudo pra acompanhar um jogo, né? Então, quando eu fui tendo essa liberdade financeira, eu comecei a acompanhar mais, vir pra cá mais vezes acompanhar o Grêmio. E fui me apaixonando aos poucos. Aí eu lembro que quando o Grêmio jogava em Erechim, por exemplo, que lá de Chapecó a Erechim dá 1 hora, um pouco de viagem, eu ia. E teve uma época que o Grêmio enfrentou, tipo, é, pegou o Ipiranga, tipo, acho que foi nas quartas, semi, foi alguma coisa assim. Eu sei que foi vários jogos, assim, meio que Sim. seguido em Erechim. Aí eu consegui acompanhar todos lá e gravei, fiz vídeo, o pessoal foi reconhecendo. A princípio, os vídeos que eu fazia eram no TikTok, né? Aí, só que eu não exportava pro Instagram, eu deixava mais no TikTok.
Aí fui com o tempo que eu fui colocando os meus vídeos também no Instagram e foi tomando visibilidade, e o pessoal foi chegando e foi uma coisa natural que aconteceu. E quando eu vi, eu tinha bastante seguidores, as pessoas começaram a me reconhecer quando eu ia pro jogo e tal. E foi tão automático porque as portas foram se abrindo, sabe? Não foi uma coisa assim planejada, ou foi bem natural mesmo. E essa paixão pelo Grêmio em si, ela vem de família, assim? Tu tem um pai, uma mãe, alguém que te incentivava a ser muito gremista? Meu pai foi brincar com ele é doente. Doente, louco, não sei. Ele é muito gremista. Meu pai, assim, então, como eu falo, a coisa, assim, de família que eu tenho, porque muitas falam, você é catarinense, tu é lá de Chapecó porque tu não é chapecoense, porque tu é gremista. Porque o meu falecido avô, ele é natural do Rio Grande, né, então ele foi pra Santa Catarina, teve os filhos lá, mas a maioria dos filhos dele foi ou Grêmio ou Inter. O meu avô era colorado fanático. E o pai virou gremista. Fanático também, doente. E, e essa coisa que eu tenho, assim, da infância, essa lembrança que eu tenho é um pai ouvindo jogos no rádio e eu deitada no lado dele, às vezes deitava, assim, no ombro dele e tal, e eu via rádio. E às vezes eu dormia ouvindo o jogo do Grêmio, tipo, na rádio, gaúcha e tal. Então, cara, eu cresci com isso, sabe? Cresci com o futebol. Então, a conversa hoje que eu tenho com meu pai é muito futebol. Não tem como não conversar com meu pai e não falar de Grêmio, não falar de futebol. Legal. E isso que tu falou é um detalhe importante, né? Porque é o gaúcho que não tá acostumado com a pessoa ser de outro estado e torcer para outro time, né? Porque isso é muito comum em Rio de Janeiro, né? O Flamengo, o Corinthians. Eu até tava vendo uma reportagem que a maioria, né, não a maioria, mas uma grande porcentagem da torcida deles nem é da própria cidade, né? Pra gente que é estranho, parece que tu é obrigado a ter nascido aqui pra torcer, né? Exatamente. Eu tenho um carinho, assim, enorme pela Chapecoense, assim, o pessoal de Chapecó é um pessoal muito, muito do bem, e a Chapecoense também eu tenho um carinho. Acho que a Chapecoense virou o segundo time de muitas pessoas, né? Depois da tragédia e tudo mais. Mas o coração palpita mais no Grêmio mesmo. E me diz assim, Cris, como tu já falou, né, um pouco sobre isso, não foi planejado, né, tu começar a falar de futebol, né, mas como foi esse caminho, nessa trajetória até passar hoje de 200 mil seguidores, né, que tu tem só no Instagram, acho que no TikTok tu tem bastante também, né? Como foi isso? Como é que foi esse processo? No TikTok até eu parei. É até engraçado falar, porque o meu início foi no TikTok. Eu ganhei, assim, vários seguidores muito rápido, só que depois eu fiquei, assim, quase 2 anos sem postar nada no TikTok. Então foi quando o TikTok, assim, explodiu, eu parei. E eu acho que por descuido mesmo, porque, tipo, como eu fazia mais conteúdo no Instagram, eu acabava não usando o TikTok. E agora eu voltei, porque eu acho que, assim, para todo mundo que quer começar a criar conteúdo, eu acho que o TikTok, assim, é uma entrega muito boa. E é muito importante alimentar aquela rede social também, né? Então, eu tenho hoje, eu tenho Twitter, eu tenho TikTok e tenho Instagram. E, cara, eu acho que foi assim, como eu te falei antes, foi muito natural, porque eu vim pra cá exatamente pra trabalhar, né? Na época tinha uma patrocinadora do Grêmio, que eu já trabalhava com publi, né, pra eles. Então eles me convidaram pra vir pra cá pra trabalhar diretamente no escritório com eles, né? Foi o que me fez sair de Chapecó pra vir pra cá. Eu lembro que em 2023 eu viajei todo jogo. Todo jogo na arena eu fazia as 8 horas de viagem. Aí eu vinha pra cá. Fora as viagens que eu fazia fora, que eu viajei muito aquele ano. Eu lembro, assim, que foi o ano do Suárez, né? O ano que o Suárez estava aqui. Foi um ano muito bom para trabalhar. Muito bom mesmo, assim, de viagem fora, viagem aqui. Então foi um ano bem, assim, turbulento, mas ao mesmo tempo foi gostoso, porque muita coisa, muita oportunidade boa surgiu. Ah, que legal. E isso já faz um gancho com a outra pergunta que eu ia te fazer. Na verdade, são duas em um. Qual foi a primeira grande porta que se abriu para ti, assim, que te fez te impulsionar mais, assim, cara, tô no caminho certo, né? Então, a primeira porta e a maior porta, assim, eu vi que recentemente tu teve no programa do Denilson, né? Tu também é embaixador oficial do Grêmio pelo Premier.
Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre, né, a satisfação e as portas que se abriram para ti. Com certeza. Eu acho que esse convite do Premiere para fazer um trabalho com eles foi assim, de primeira mão, acho que foi a principal, né, que me deixou muito feliz e automaticamente vai surgindo outros convites e outras grandes coisas, como ali o podcast do Nenilson, assim, em parceria com a Perdigão também. Então, são marcas bem conceituadas, marcas bem conhecidas mundialmente. Então, é importante, sabe? Você sente, não, é isso mesmo, tô fazendo a coisa certa. Legal. E Cris, agora um assunto, né, mais delicado, assim, que a gente tem que falar sobre isso, não tem como fugir, né? O futebol, ele ainda é, né, visto como um território masculino. E eu hoje, como produtor de conteúdo, eu enfrento, né, muito hate, muito discurso de ódio, muita crítica, né, porque no momento que a gente começa a se expor, essas pessoas, elas brotam, né, elas começam a aparecer do nada. Então eu queria ver como é que tu enfrenta isso, né, e como foi não desistir, porque eu já pensei em desistir quando as primeiras críticas apareceram. Então como tu lida com isso, né, e como tu enxerga esse momento da força feminina que tá crescendo cada vez mais dentro do futebol. Eu sempre falo que tem que ser muito forte para trabalhar com internet. As pessoas podem estar me assistindo e dizer, trabalhar com internet é fácil, não é trabalho. Mas é um trabalho que tem que ter pé no chão, cabeça firme, cabeça boa, porque, cara, sempre vai ter comentários ruins. Sempre, 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 sempre. Sempre vai ter pessoas que vai acreditar que sabe mais da tua vida do que tu mesmo, que sabe, tipo, te julga por um vídeo, te julga por uma frase, te julga pelo jeito que tu fala. Eu sou muito julgada pelo jeito que eu falo. Eu tenho sotaque lá do oeste, e mesmo fazendo um ano que eu moro em Porto Alegre, desculpa, meu sotaque não sai, é meu, não tenho o que fazer. Até eu tento, às vezes, tipo, quando eu vou gravar uma coisa mais assim, formal, tentar segurar um pouco o meu sotaque. Mas se tu me dá a liberdade aqui, daqui um pouco eu tô puxando R, tô falando e Sim. aí vai indo. Então, cara, tipo, crítica sempre vai ter, sempre vai ter. Eu não sei quem falou agora, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que foi até num podcast que eu vi que a pessoa falou assim, que quem trabalha com internet não se deve ficar lendo comentários. A pior coisa que tu faz é ler comentários, tá? E daí entra a questão de hoje, que até falando do jogo, né, de ontem, que teve aquele pênalti, o jogo do Botafogo, né, que marcaram um pênalti pro Grêmio nos 45 minutos, né. Então eu postei um trecho do lance ali que eu peguei na arquibancada, né, e nitidamente dá pra ver que a bola não bate no ombro, em si na mão esquerda do cara do Botafogo. Nossa, daí as pessoas já vieram, né, tu é cega e não sei o quê, me mandaram lavar louça e não sei o quê. Aí eu pensei, normalmente eu não respondo, tá? Te juro. Normalmente, se é um comentário muito pesado, eu simplesmente vou lá, excluo ou bloqueio a pessoa. Não respondo. Daí hoje eu pensei, não, vou responder sim. É hoje. É meu vídeo, eu que filmei, tá no meu perfil, tu veio aqui no meu perfil falar mal, então tu vai me ouvir. Então hoje eu tirei o dia pra discutir, entre aspas, com os comentários da internet. Eu já virou um vício. É. Eu preciso responder. Parece que se eu não respondo, aquele peso não sai de mim. Mas e às vezes é até pior, né, tu responder, porque aí interpretam já de outra forma e rola o print. Enfim. Tem algum episódio marcante, assim, que tu tem esse sentido deslegitimizada por ser mulher falando de futebol? Por exemplo, tu tá falando algo ali que não é meme, não é... Tipo assim, é uma opinião tua, né, de futebol, e aí a pessoa vem, que nem tu falou, vai lavar louça, algum momento marcante de algo em especial, assim, que tu, pô, me deixa em paz, assim. Não, bem marcante não, mas sempre tem, sabe? Sempre tem. E eu acho que não é nem assim, não é nem questão de injustiçada por ser mulher, mas eu acho que o futebol, eu não digo nem na questão de futebol, a mulher é vista, tipo, se ela tá lá é porque ela usou do corpo dela pra aparecer. É porque ela tá lá, ela deve ter feito alguma coisa pra chegar lá. Parece que nada que a gente faz é bom o suficiente pra gente chegar com os nossos pés até certo lugar. Sempre parece que tem alguém empurrando ou ajudando a gente chegar lá. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Então,
É isso. E o que tu acha que falta para as mulheres terem mais espaço realmente, tanto na produção de conteúdo como no futebol em si, né? E eu trago esse assunto porque hoje a gente vê que tem se dado oportunidades, né? Que eu até botei aqui na pergunta. Por exemplo, uma coisa que é muito criticada é narração feminina, né? Uhum. Isso é ruim mesmo? Tipo, estão tentando forçar uma barra? No caso, as pessoas que escolheram, né, que não são tão boas, ou é um preconceito? Muito que eu já ouvi, né, de amigos falando que, cara, que a gente não tá acostumado com a voz feminina narrando e isso acaba gerando uma objeção, e daí tem, por exemplo, mulheres no comentários, né, hoje também tem bastante, daí o pessoal, que essa mulher não entende nada de futebol? Ou seja, se está se introduzindo a mulher, mas o que tu acha que falta pra mulher realmente ser ouvida, né? Porque a mulher tá falando, mas às vezes ela não tá sendo ouvida. Isso tu acha que existe esse preconceito visível, né? Ou não? Ou é só uma adaptação, digamos assim, porque há muitos anos se ouvindo homem, né? E aí tu começa a ouvir uma mulher e se gera essa estranheza. É exatamente o que tu falou. Acho que é questão de adaptação mesmo. A gente não é acostumado a ouvir vozes femininas, tá? Então, acho que é questão de adaptação, de tu ouvir lá uma narradora, uma comentarista mulher, ou até mesmo do clube, enfim, uma mulher. Porque tu pode ver, tipo, seu homem, pega um narrador famoso hoje, e ele vai falar uma frase mal interpretada por muitos, ela vai ter o impacto, mas não vai ser tão forte como se fosse uma mulher que estaria falando. Porque se fosse a mulher, já iam dizer, não entende nada de futebol, não tá fazendo o que aí, entendeu? Ai, não sei o quê. Então, sempre o peso pra mulher é mais pesado, sabe? E, tipo, tem muito preconceito ainda. Mas não é por não ser boa o suficiente, por não ser qualificado o suficiente. Eu acho que é por questão mesmo de adaptação. O ouvido tá acostumado, né? É. E tem muito poucas mulheres. Eu acho que são 2 narradoras hoje, assim, que em Sim, TV aberta que aparecem, né? acho que sim. E eu notei que também diminuíram um pouco o espaço delas, né? Devido Sim, às sim, críticas, né? muitas críticas, muitas. Acho que até acho que a Renata agora está grávida, né? Sim. Até eu vi comentários assim, idiotas, ai, agora ela vai pegar a licença maternidade, não Eu sei o quê. vi. Então, cara, a gente tem que se blindar, porque a gente sabe que a gente tá num mundo bem machista. O mundo do futebol ainda é muito machista, sabe? Então, esse tipo de comentários, a gente tem que se blindar, não levar pro coração. Se realmente é isso que a gente gosta, continuar. E quem curte o trabalho vai continuar acompanhando. E é isso. E tu sente um peso maior, assim, do que um homem, por exemplo? Isso é lógico, né? Uma pergunta retórica. Mas a minha pergunta é, na hora de postar, assim, tu pensa, eu não vou postar isso aqui porque pode interpretar mal só pelo simples fato de eu ser mulher. Tu sente que a mulher é mais cobrada que o homem influenciador, agora falando de influenciador mesmo. Quando tu vai dar uma opinião, tu pensa, peraí, porque daqui a pouco vão deslegitimizar a minha Sim, opinião. sim. Não só por opinião, mas como, por exemplo, fotos. Eu como mulher postar foto com um jogador, ué, por que ela tirou foto com o jogador? Ela tá Como é que ela interessada chegou no ali? jogador? Entendeu? Sim, E já homem, nossa, vem ídolo. cá, parceiro, amigo e tal. Começamos por aí, né? Aí questão de comentários e tal, como eu te falei, sempre o peso da mulher é diferente pro homem, é sempre, não digo que é mais difícil, mas é complicado. Você tem que se explicar, você tem que cuidar, você pisa em ovos, muito, Imagina. pisa em ovos. E tu tem algum recado, assim, pra quem é mulher e tá começando a produzir conteúdo agora? Coisas que tu aprendeu nessa jornada, alguns erros que tu teve, ou alguns acertos que tu passa a dizer, olha, não tenha medo, faz isso, faz aquilo, começa por aqui, começa por ali. O que tu poderia dizer pra essas meninas que estão começando e têm o sonho de chegar onde a Cris chegou? Eu ia dizer que a gente aprende com os erros, né? Mas eu vi uma entrevista do Felipão, que ele falou que ninguém aprende com os erros. E quando você erra, tu aprende o que com o erro, ele fala. Tu não vai fazer igual, né? Porque todo mundo que tu tá num trabalho, tu faz aquele trabalho com a intenção de acertar. Não, se errar, vou aprender com o erro.
Então, cara, eu acho o que eu tenho que falar é assim, continue, se é mesmo isso que mesmo que tu gosta, quer partir na área da comunicação, na parte de jornalismo, criar conteúdo, falar, continue, faça. Vão falar de ti, vão falar da tua postura, vão falar do teu jeito de falar, vão falar porque, ai, porque ela é loira, porque não sei o quê. Deixa que fale, continue. As portas aos poucos vão se abrindo e automaticamente as pessoas vão ficar quietas, porque elas vão ver. Ah, tá, adianta ela criticar? Entendeu? Que se tu não fosse tão bom, marcas não iam te procurar, não iam fazer trabalho contigo. O trabalho fala por si, né? Exatamente. E para encerrar esse bloco de mulheres e futebol, tu acompanha o futebol feminino? Né? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: tu acha que vai virar o futebol feminino? Porque de uns tempos para cá tem se dado espaço também, né? Tem se falado, tem se botado comentarista, tem narração, tu liga o rádio, por exemplo, agora vai ter as quartas de final da Copa do Brasil feminina, então tá se falando bastante que o Inter tá lá. Então se fala do futebol feminino, mas eu não noto muito engajamento, né? Tanto de influenciadores, a gente não vê os influenciadores falando sobre isso, né? A gente vê muito pouco disso, então o comentário do futebol feminino é pouco, então o ruído, o eco que se gera no futebol feminino, na minha visão, ainda é baixo, né? E queria te perguntar o que tu acha que falta, o que poderia ser feito, né? Se é uma união entre influenciadores, se falta, né, a parte dos clubes também. Enfim, como tu enxerga o momento do futebol feminino? Então, eu acompanho, assim, as gurias, né, as mosqueteiras, mais elas, né? Tipo, elas têm jogo, vou lá, olho, tento me manter sempre informado e tal, no que tá acontecendo. Em geral, em si, não muito, né? Tipo, pega Palmeiras, Corinthians, tipo, não sei como elas estão, mas mais as mosqueteiras eu tô acompanhando. Que a desigualdade é muito grande. Tu vai pensar, assim, numa equipe do Grêmio profissional com as mosqueteiras, é uma diferença muito gritante em questão de orçamento, valores. Então, eu acho que o futebol feminino ainda é muito, muito deixado de lado, sabe? Achei muito bacana. A gente teve a primeira mulher na Calçada da Fama, né? Acho que é uma representatividade muito grande para o futebol feminino. E, cara, eu acho que o que pode ser feito, assim, para melhorar, para chamar o pessoal, para chamar o público a acompanhar mais o futebol, é trazer as gurias mais perto do profissional masculino. Por exemplo, uma coisa que se fala muito, por que as gurias não usam a arena para jogar? Até antes, né? Poderia fazer um jogo de abertura. Nos anos Exato. 90, quando eu ia com meu pai, sempre tinha um jogo de É. abertura sub-20, enfim. E aí, tipo, por exemplo, o dia de jogo, um jogo que, por exemplo, é 8h30 da noite, faz um pouco antes do feminino. Aí o pessoal que já vai no masculino já aproveita, assiste o feminino. Mas aí a questão é mesmo o gramado da arena, pelo que me Sim. falaram, né? Daí o masculino vai pegar o gramado já pisoteado e não sei o quê. E daí entra a outra possibilidade, um gramado híbrido, talvez, um gramado misto, né, um gramado sintético, mas isso são probabilidades que futuramente talvez mude, né? Mas eu acharia muito importante, tipo, as mesmas coisas que o masculino tem, tá levando para as gurias também gremistas. Legal. E agora mudando um pouco o nosso bloco aqui, falar um pouquinho de Instagram, marketing e monetização, que é mais o nosso assunto aqui, né? Queria saber hoje qual é a tua estratégia, assim, tu posta somente vídeo, é só Reels, tu já testou carrossel, tu aposta também em estático, tu tem um bloco lá, por exemplo, eu tenho que postar 3 vezes por dia, ou tu acompanha mais a pauta, então se tem algo interessante eu vou postar, né? Porque isso muda um pouco a estratégia, é legal a gente saber para ver o que funciona, né? Então, eu não tenho uma estratégia assim que eu sigo à risca, tá? Normalmente, o meu conteúdo é postado em dia de jogo, o pós-jogo. Normalmente eu faço dependendo do jogo, tipo, aconteceu tal coisa durante a semana que movimentou o Grêmio. Então eu vou falar sobre aquilo. Tem jogo hoje, por exemplo. Eu faço um pré-jogo ali, dependendo do tipo, qual é o jogo.
depois o pré ou pós-jogo, né? Que é um reels ou comenta, faz uma análise. Então, normalmente, durante a semana, assim, uns 4, 5 posts, normalmente. Legal. Mas não é uma coisa assim que eu sigo à risca. Tem vezes que eu posto mais, tem vezes que eu posto menos. Tudo depende do momento também, né? Sim. E tu já não notou que, por exemplo, assim, no dia que tu não posta, o pessoal fica. Puta, cadê a Cris? Porque Sim, ela não vai falar sobre isso? Já chegou nesse momento, já sente isso? sim, chegou. Chegou e até, tipo, pra me pronunciar e falar, tipo, lembro que a primeira vez que o Marcelo desistiu, muitas pessoas vieram no meu direct falar pra mim, me pronunciar, pra mim falar o que eu achava sobre, dar a minha opinião sobre. É, enfim, até eu falei, vou ficar quietinha, não vou me pronunciar porque vou tomar hate. Sim. Daí falaram, cara, é a tua opinião e eu concordo com ela, e se eu concordo, vai ter outras pessoas que concordam e vai ter pessoas que não vão concordar, entendeu? Então, eu acho que é muito. É aquela história, tipo, o óbvio tem que ser dito. Às vezes tu acredita, não, é óbvio que eu penso isso. Mas então, se é óbvio, fala. Às vezes tu fica quieta pensando, não, é obviamente que eu penso isso. Mas a pessoa que tá no outro lado da tela não faz ideia. Sim. Aí, por isso que eu falo, o óbvio tem que ser dito. Eu acho que, na minha visão, assim, o mais importante do que ter engajamento, né, do que ter números, lá, o cara lá tem 3.000 curtidas por post, 30 comentários, isso pra mim é, como todo mundo fala, né, métrica de vaidade. Mas pra mim o ponto ápice de um influenciador, de um né, criador de conteúdo, é ter voz, é ser ouvido, né? Então é Sim, quando as pessoas, elas pegam a tua opinião e essa a opinião transborda a tela, né? Então, o que eu acho legal do meu conteúdo é que muitas pessoas me dizem, cara, a gente viu o teu post numa mesa de bar e isso já virou discussão. Então eu acredito que o ápice, né, da carreira do criador de conteúdo, ele realmente se sentiu ouvido. Porque quando eu comecei a postar conteúdo direto, assim, a maior frustração é tu se sentir irrelevante, né? Tu sente. Pô, ninguém quer saber o que é que eu tenho pra falar, né? exato, E eu exato. acho que tu chegou nesse ponto que já não tem mais como voltar atrás, né? Então tu Sim, já se tornou uma personalidade e as pessoas querem te ouvir, né? E isso acho que te abre daqui pra frente muitas portas que tu pode escolher pra que lado tu quer ir, né? sim, sim, exatamente. Legal. E queria saber, assim, o que que tu já aprendeu nesse ramo de influenciadora sobre marcas, né? O que que essas marcas querem, né? O que que é importante tu trazer para tua marca pessoal, por exemplo? O que que são coisas que dão certo para transformar isso no que interessa para todo mundo, que é em dinheiro, né? O que que é importante, o que que as marcas valorizam na hora de contratar um influenciador? E se tu puder transformar isso em dicas, né? De como se portar, o que eles querem, o que a marca realmente quer na hora de contratar um influenciador. Cara, eu acho que a marca procura uma visibilidade, primeiramente, né? Ser visível e meio que se identificar com a pessoa que ela contrata. Pra pessoa olhar pra pessoa e dizer, aquela é a guria, por exemplo, do Premiere. Aquela guria fez o podcast lá da Perdigão. Aquela guria fez, entendeu? Tipo, ser representado. Você olhar pra pessoa e ver automaticamente a marca. Legal. A tua voz está alinhada com o propósito da marca, né? Exatamente. Então ter, como eu posso falar, me descrever uma identidade com a marca. Legal. Isso entra muito também no que tu falou de daqui a pouco não responder os comentários, né? Não vir de cabeça quente para uma discussão, porque tu Exato, acaba daqui a pouco trazendo pro jogo uma personalidade que não é tua e isso pode exato, acabar refletindo numa parceria, né? exatamente. Legal. E outra pergunta que eu anotei aqui para fazer para ti, se tu já recusou alguma parceria por não estar alinhada ao teu propósito, que vai, né, bem de encontro com isso que a gente está falando, ou por ser contra o Grêmio, assim, digamos, é uma marca que não está alinhada com o Grêmio e poderia trazer um hate, assim, para tua personalidade, né? Cara, normalmente as minhas publicidades são sempre com patrocinadores do Grêmio, né? Eu nunca trabalhei com outras empresas que não fossem patrocinadoras do Grêmio. Patrocinadoras oficiais, que têm contrato com o Grêmio, tudo certinho. Então, sim, já recusei propostas de, por exemplo, de bets que não eram patrocinadoras do Grêmio na época. E exatamente para estar com a marca
do Grêmio. Porque como o teu conteúdo é de Grêmio e as patrocinadoras já estão pagando para estar estampadas no Grêmio, então a gente tem o papel do quê? Do torcedor ajudar a marca que está trazendo dinheiro para o clube. É simples. A gente mostra, ó, tal empresa está ajudando o clube, então se você comprar ou ter um produto dessa empresa, você está automaticamente ajudando o clube. Legal. Mais ou menos isso. E isso também vem com uma pergunta polêmica agora. Ai, Isso que aconteceu com o Pix das Estrelas, vou até né? beber água. Isso que aconteceu com o Pix das Estrelas ali, para um contexto, para quem não sabe, né? Eles vieram ali com uma proposta de que tu tinha que comprar um e-book, né? Que no caso era um e-book que era grátis já em outro lugar. E aí tu tinha que no final do dia eles iam anunciar uma contratação, era algo mais ou menos assim, né? E eles botaram essa responsabilidade nas costas de muito influenciador, né? Porque o influenciador não imagina, cara, que os caras vão aprontar uma dessas, né? Mas no fim, eles pegaram o dinheiro, venderam uma coisa que era gratuita e não anunciaram uma contratação. Eu acho que tu não tava, né, nessa divulgação, tava, né? Tá. Tá. E eu queria dizer, Eu fui eu era a guria que tava lá, que apareceu em todos os cantos. então, e como é que tu lidou com isso, né? E como é que tu enxerga? Mas se tu não quiser falar sobre isso, também não tem problema, a Não, gente... eu vou falar, eu não me pronunciei. É a primeira vez que eu vou falar, então. É a primeira de mão que eu vou falar sobre isso. Eu acho importante estar falando sobre isso também, porque, então, como eu falei, até hoje, todas as minhas publis que eu fechei foi com patrocinadoras, com empresas do Grêmio, tá? Então, quando essa Pix das Estrelas apareceu no Grêmio, o que é o Pix das Estrelas? São, não é ações que fala, deixa eu lembrar o nome, capitalização, título de capitalização. É um título de capitalização que você compra, tá? Aí esse e-book que dizia, é um e-book, mas o e-book é gratuito. É só um símbolo de dizer que você comprou números, tá? Entendi. Então você comprou... sorteio. Exatamente. Para você faz o quê? Você compra números e para depois ser sorteado. Então, por exemplo, essa primeira ação que eles tinham era 300 mil reais ou um carro, tá? Entendi. Resumindo, são rifas. Rifas que a gente tá cansado de ouvir pessoas que faziam, que faziam sem imposto. Ela só é uma rifa regularizada. Certo. Tá? Então, é uma empresa que deu dinheiro pro clube, que tá tudo certinho lá, tal número, tal registrado. Então, tipo, tu tá fazendo uma publi pra uma empresa que o teu clube deu ok, tá tudo certo, tem contrato, tudo certo. Então, tu vai fazer a publi, questão de ajudar o clube. Só que nessa campanha, que foi o movimento imortal que foi feito naquele dia, eu acho que teve muita falha de comunicação, tá? Porque o torcedor em si entendeu a forma que foi passado, que meia-noite que ia ser anunciado um novo jogador pro Grêmio. Mas a campanha começava meia-noite, começava meio-dia e terminava meia-noite. E aí o torcedor pensou que meia-noite vinha um jogador. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não tinha nada a ver. Realmente, isso foi feito esse movimento imortal para arrecadar fundos, porque o Pix das Estrelas foi o principal empresa que trouxe o William para cá. Então, desde o início, eu, como influenciadora que fui lá, gravei o vídeo, eu sabia que o jogador era o William. Só que 2 dias antes, todos os portais de comunicação do Rio Grande já tinham anunciado que o William era do Grêmio. Só que o Grêmio não tinha anunciado, não tinha se pronunciado sobre. E aconteceu ainda, para piorar a situação, no BID, naquele mesmo dia que saiu a campanha do Imortal, não foi no BID, foi a página da CBF, mostrou o William com a camisa do Grêmio já. Uma série de azar também, né? Muito. Aí, o que o torcedor pensou? Aí, por azar, ainda teve aquela fake news, acho que saiu umas 16 horas da tarde a fake news, que o Grêmio tinha dado um lance de 20 milhões pro Roger, que é fake, que não teve esse contato com o Roger, essa última tentativa. Cara, o Grêmio teve um mês não, acho que foram 2 meses que eles estavam rodeando e tentando o Roger. Por que o último dia das janelas eles iam tentar um último lance? Do nada. É muita coincidência, sabe? E com o movimento rolando.
Então, o que o torcedor entendeu? Não, o William não é, porque se for o William, já tá ali. Por que eles estão fazendo todo esse suspense pra anunciar o William? Aí todo mundo pensou que era o Roger. Aí começaram a descer o cacete no... Desculpa a palavrão. Começaram a reclamar do William. Que o William era velho, que o William era ex-jogador, que o William não precisava todo esse AUE pra trazer o William, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, deu meia-noite, tu pode imaginar a loucura, pandemia. A loucura que foi. Eu fui, assim, chamada de tudo que é nome. Tudo que é nome. Tudo que tu pode imaginar de nome eu fui chamada. Tudo. Não vou entrar em detalhes porque eu acho que não vem o caso. Mas aí foi, cara, dia 3 de setembro foi o pior dia, assim, da minha vida. O pior dia da minha vida. Eu vi, assim, tudo que eu tinha construído, tudo que eu pensei, cara, eu deixei minha vida, tô morando longe da minha família, pai e mãe, pra conseguir, tipo, trabalhar perto do Grêmio, trabalhar com o Grêmio e, cara, abriu. Sabe quando tu vê teu chão abrindo assim e não vou mais trabalhar com isso, vou excluir meu Instagram, vou excluir tudo, vou terminar com tudo, não quero mais saber. E aquela vontade imensa, assim, de tu falar, de tu se explicar, de tu esclarecer, e ninguém falava nada, o Grêmio não se pronunciava, daí eu pensei assim, não, eles não anunciaram hoje o William, meia-noite, mas o William vai vir para Porto Alegre. Eu acho que ele chegou no sábado, a campanha foi na terça-noite. Aí o William chegou no sábado. Era pra ele ter chegado na quinta, ele chegou no sábado. Deu uns problemas lá pra... Mesmo se não anunciaram, né? Foram anunciar e só segunda ou terça. não anunciavam o William. Daí eu pensei, meu Deus, eles Querem querem me enlouquecer? E daí eu não falava. Daí, tipo, até o pessoal do jurídico, da Pix das Estrelas, entrou em contato comigo, falou pra mim não me pronunciar, pra ficar, tipo, na minha, não responder os comentários e tal. Se for pesado, ele disse, se tu quiser exclui, se tu quiser deixa. No momento eu deixei, daí no outro dia, o Grêmio foi excluir o vídeo, foi na quinta-feira, eu acho que foi. Na quinta-feira que o Grêmio excluiu o vídeo da campanha. Mas eu esperava um pronunciamento, que o Grêmio falasse alguma coisa, sabe? Que falasse qualquer coisa. Eles mandaram uma nota pro pessoal da imprensa, que não foi nem oficial, né? Foi uma nota no WhatsApp ali pro pessoal da imprensa. Que começou a rodar e tal, que houve um erro de comunicação. Tipo, resumindo, houve um erro de comunicação, foda-se. Azar. E o pessoal continuava cobrando. Foi assim, foram 3 dias, assim, bem tensos. Morreu essa história? Não, daí, um dos sócios do Pix das Estrelas na sexta-feira conversou comigo. E ele falou, olha, Cris, a gente quer, teve toda essa questão. Aí ele me falou com essas palavras. A gente não quer o dinheiro do torcedor, a gente só fez esse movimento para ajudar o clube. A gente já ajudou com o Arthur, já ajudou com o William, então a gente fez esse movimento para mostrar para o torcedor a força que o torcedor tem. Não gostaram da campanha, foi mal interpretada, mal anunciada, a gente devolve esse dinheiro, a gente quer devolver esse dinheiro. Foram essas as palavras. Eu falei para ele, mas vocês têm que agir, tipo, tá passando muito, tipo, foram 3 dias aí que ninguém falou nada, ficou muito, muito quieto, tipo. E daí ele falou que, tipo, o pessoal do Grêmio tava meio que trancando a decisão deles, sabe? Acho que tem um negócio que fala de... quando dá crise no clube, comitê da crise. Achou melhor deixar a poeira baixar, para depois eles tomarem uma decisão. Eu não agiria dessa forma, tá? E o bicho porque o que eu acho, enquanto que fulano, ciclano estavam atrás do perfil, porque esse movimento imortal não foi uma coisa Cris influencer, que decidi fazer. Não foi o Pix das Estrelas que decidiu fazer. Não foi, tipo, sozinho, entendeu? Teve aprovação do clube. Entendeu? Tem um responsável pelo clube que autorizou. Porque foi o clube que
Postou junto em Repostou. collab? E daí isso que eu não consegui entender. Tá, mas o clube tá ciente disso, não foi uma coisa que a gente tirou da cabeça, que a gente inventou. Porque eu realmente eu pensei que na quinta-feira eles iam anunciar o William. Daí eu falava, por que não anunciaram esse William? Anuncia logo o Sim. William. E, enfim, devolveram o dinheiro, decidiram, daí na segunda-feira, no sábado o William chegou, daí eles anunciaram, e na segunda foi a apresentação do William, oficial. Aí falaram na apresentação, mas não explicaram nada sobre o movimento, só falaram que o Pix das Estrelas foi o responsável pela vinda do William, mas não explicaram nada sobre o movimento, morreu assim. E no outro dia, o Pix das Estrelas fez uma nota falando que ia devolver todo o dinheiro. Então, quem tinha comprado os títulos de capitalização iria ganhar o dinheiro de volta. Isso saciou a vontade dos haters ou não? Não, ficou assim, só que o pessoal, tipo, querendo ou não, ficou aquela imagem da empresa, sabe? Tipo, aquela coisa confusa, porque mesmo assim falam, muitos falavam assim, ó, ai, porque a gente deu um Pix. Isso que eu apareci em site da GE, bola nas costas, aquele último panela que foi até quarta passada, que um amigo meu de São Paulo me mandou um vídeo, que estavam ainda usando o meu vídeo. Eu falei, aí é loucura. Aí é loucura. Vamos me enlouquecer de Passou vez. 15 dias e ainda eles estavam com aquele vídeo lá rodando e dando risada, tipo, tirando sarro. Daí dizia assim, as campanhas de Pix que deu errado, alguma coisa assim de Sim. clube, né? E apareceu lá o meu vídeo e tal, falando, gente, em momento algum o Grêmio pediu Pix. Esse foi um movimento imortal que a empresa Pix das Estrelas, que é uma empresa de títulos de capitalização, sabe? Então ninguém pediu Pix, você comprou um número, e esse número iria ser sorteado. Sim, não era doação. Não era doação. Ai, perdão. E, cara, nossa, isso me tirou uns anos de vida. Mas agora tá tranquilo, o pessoal parou. Sim, até então o Pix das Estrelas continua no Grêmio, né? Não sei se vai manter também, não estou ciente no qual que vai ser o desenrolar, né? Porque a empresa, ela se mantém com isso, né? Tipo, ela precisa vender números para se manter. Então, se a torcida já não simpatiza com isso, não sei se você vai manter, sabe? Mas... E o estranho é porque tu não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Não, Primeiro, não. tá no peito do clube, tá lá, Pix das Estrelas. Aí tu pensa, como que eu vou duvidar de uma empresa que tá oficializada, né, e empoderada pelo próprio clube? Exatamente. E a pessoa te cobrar é muito mau caratismo também. Tipo, o que o influencer que tá divulgando algo do clube tem culpa? Exatamente. Não, mas daí as pessoas pensavam, ai, golpe. Ai, golpe. Tipo, achavam que tu ia pra Maldivas já. Tinha números de 4, 14 e acho que 47. Tá. Enfim. Teoria da conspiração. Mas eu não sei, eu não tenho esses dados de qual foi o valor que foi arrecadado, não tô bem por fora. Mas devolveram, né? Isso que importa. Só sei que o aporte do Pix das Estrelas pro Grêmio até hoje, em menos de 2 meses, foi mais de 15 milhões de reais, né? Então, ali a empresa, se chegar de sair, vai ser ruim. Bom, obrigado por ter se aberto com a gente. E queria aproveitar, já indo caminhando pro final aqui, qual sonho tu já realizou como influencer do Grêmio, né? Como nesse mercado de influenciadora, e qual tu ainda quer conquistar, por exemplo, conhecer uma pessoa, conhecer um estádio, viajar para algum lugar, não só de Grêmio, agora falando assim de um âmbito mais geral. Cara, eu acho que assim, sonho, a gente sonha muita coisa, né? Mas falando assim de uma gremista pequena lá do interior, o meu sonho sempre foi assim, trabalhar com o futebol, tipo, tá perto do Grêmio, né? Hoje eu não trabalho com o Grêmio, né? Normalmente eu trabalho com empresas que patrocinam o Grêmio. Não trabalho diretamente no Grêmio. Mas já fiz publis, tipo, publis pra Grêmio Mania, o Dia das Mães. Então, acho que tá ali no meio, sabe? Tipo, muitas vezes o clube chama pra fazer alguma coisa, uma ação, tipo, de chamar o
o torcedor pra arena, ou fazer um movimento, tipo, teve a questão dos sócios, tipo, vamos se associar, vamos ajudar, agora a arena é nossa, sabe? Toda essa questão. Você está, tipo, o clube ter a conhecer, tipo, de te chamar para ações, eu acho isso fantástico, sabe? Você, assim, fazer, tipo, o próprio collab com o Instagram do Grêmio, sabe? Você ser reconhecido pelo seu trabalho pelo clube. Acho que foi, assim, a principal das coisas, né? E, cara, o que eu quero ainda conquistar, muita coisa. Talvez conhecer jogadores, assim, que eu admiro, Ronaldo, eu sou da época, assim, do Penta, né? Eu lembro que, nossa, o Penta foi, assim, uma alegria. Então, aquela seleção brasileira, talvez acompanhar uma Copa do Mundo, torcer que o Grêmio pegue uma Libertadores, voltar a ter aquela sensação de Libertadores, daqueles jogos de fora, sabe? Acompanhei os jogos de 2000 o ano passado, foi, da Libertadores do Grêmio. Então, cara, é uma sensação assim, ó, é outro patamar. Então, acho que tem muita coisa boa ainda pra vir. Que bom, tá no caminho certo, né? Isso que importa. E agora, pra fechar, a gente tem um quadro que é mais rápido, assim, né? Mais interativo. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer algumas afirmações. E aí tu me diz se é verdade ou mito. E aí tu pode explicar, né? Caso tu queira. Mulher fala de futebol só pra ganhar likes. Eu falo se é verdade ou mito? Se é verdade ou se é mito. É mito. A gente fala porque gosta. Torcida feminina é menos fanática que a masculina. Mito. Muita besteira. Como que vão comparar um amor? Não existe. Isso é uma boa frase. Como é que vão comparar o amor, né? Não existe. Não existe. A gente pode até ser mais discretinha, mas quem disse que a gente não ama? A gente só não vai pro estádio pra brigar, o resto. Influenciador de futebol não consegue viver só da internet. Verdade. Ainda não, de repente? Ainda não. Certo. Agora, isso ou aquilo, o que tu prefere? Arquibancada ou camarote? Arquibancada. Instagram, TikTok ou Twitter? Instagram. Parceria com uma marca global ou com uma marca local? Global. E essa aqui agora é pesada, hein? Vitória em Grenal ou mais 10 mil seguidores novos? Vitória em Grenal, porque é muito bom. Ainda mais se for no Beira-Rio, né? Nossa, esse Grenal assim, foi sensacional. Essa aqui eu quero ouvir. A maior loucura que eu já fiz pelo Grêmio foi? Cara, eu acho que a maior loucura que eu fiz até hoje foi exatamente eu ter largado a minha vida em Chapecó, meu apartamento, minhas coisas, e ter vindo assim de paraquedas pra cá. Sim, começar uma vida em outra cidade por conta do Grêmio. Acho que foi uma loucura, a maior loucura de todas. E a loucura mesmo, né? Não dá pra nós tirar o mérito, porque imagina largar tudo pra vir viver de futebol, né? Sozinha, tipo, eu e meu filho, né? Eu fiz uma que é legal também. Eu fui ver a final do Grêmio e Copa do Brasil, né? O Grêmio não ganhava nada há mais de 15 anos. E a gente tava no bar, todo mundo, eu, meu pai e um amigo meu colorado, que é meu melhor amigo, foi junto. Uhum. E eu detestava o Pedro Rocha, né? Eu tinha horror ao Pedro Rocha. Sério? Eu falei assim, cara, se o Pedro Rocha fizer 2 gols hoje, eu tatuo ele nas minhas pernas. E os caras, eu vou gravar, pode gravar. Uhum. Se ele fizer 2 gols, eu tatuo ele nas minhas pernas. E ele fez 1. E eu comecei a suar. Puta que pariu, se esse cara fizer de novo, eu vou ter que tatuar esse cara. E ele fez o 2º gol. E eu, meu Deus, e deixei, né? Não se falou mais daquele assunto. Aí chegou no dia da final da Libertadores, 1 ano depois, o cara me ligou assim, umas 6:30 da manhã. Só pra te avisar que eu já avisei todo mundo que tu fez uma promessa no ano passado e que se o Grêmio não ganhar a Libertadores, a culpa é tua. Eu, caralho, vou ter que fazer esse cara. Liguei pra um amigo meu, tatuador, 7:30 da manhã, dá um jeito. Tô indo aí tatuar um negócio. Ele é que negócio? O Pedro Rocha. Eu comento que vai tatuar o Pedro Rocha, tá louco? E digo mais, é o Pedro em forma de rocha. Daí ele pegou e desenhou o Pedro Rocha, parecia a coisa que ele sabe. Uhum. Todo em forma de rocha, e eu fiz a perna inteira o Pedro Rocha. Fiz.
E aí fui pra final da Depois Libertadores. quero ver. Não, tá feio, não deu. Mas depois eu te mando a foto. Meu, a coisa mais ridícula. E eu passei 1 ano com aquele troço aqui nas minhas pernas. Até Mas pagou a promessa. paguei a promessa e o Grêmio ganhou. Daí o pessoal, obrigado por, por ter cumprido a promessa. Muito bom. Mas ficou muito feio. Muito bom. Eu vou te mostrar depois, ficou muito Muito bom. feio. Vamos ver aqui. Um momento de arquibancada que tu nunca vai esquecer. Pode ser um jogo, um gol. São vários momentos bons, assim, que eu tive com o Grêmio. Eu acho que... Cara, eu acho, assim, de sensação, assim, de euforia, aquele jogo que a gente virou o Botafogo, que a gente jogou em São Januário, contra o Botafogo, que foi 3 gols do Soares. Aquele foi Nossa tenso. senhora, tipo... Tu tava lá? Tava lá no estádio. Assim, tu sai, é aquele típico de jogo que tu sai assim, sem voz. Nossa, foi muito bom. Teve o jogo da Libertadores contra os Estudiantes também, que foi muito emocionante, que eu tava lá também na Argentina, fui assistir. A gente ali encurralado, aquele pedacinho assim de arquibancada pra torcida gremista e Argentina, tudo que é lado. E a nossa torcida calando. É outro sentimento, né? Nossa, a nossa torcida é maravilhosa. É assim, de arrepiar, sabe? E teve vários. Não, e sem contar esse último Grenal, vamos falar, né? Aos 40 Que e lá vai. Grenal, cara. Que Grenal. Esse Grenal foi muito bom. Bom, eu cheguei em casa, gente. É que eu já tenho uma certa idade, né? Mas eu cheguei em casa e tive que tomar um Dorflex, porque eu não aguentava dando nas costas. E tanto lá. Um relaxante muscular. Mas é muito um chazinho. Muito bom, muito bom. Nossa, essa sensação de arquibancada, assim, assistir em estádio é sensacional. E a melhor viagem que tu já fez com o Grêmio? Olha, eu gostei muito daquela viagem que eu fui pro Chile, o Huachipato, que a gente jogou contra o Huachipato. E eu acho que foi essa, assim, de muito frio. Acho que a gente tava em uns 20 torcedores aquele dia lá, na visitante. Frio, vento, chuva, barro, como diz o chão. como diz o Cânimo. Mas muito bom, que foi o gol de cabeça do Diego Costa. Nossa, mas foi sensacional também. Muito bom. Maior ídolo no futebol? Ídolo... A gente fala assim... hoje fala de futebol, me vem Pelé na cabeça, tá? Eu acho que ele é o símbolo, assim, de todo torcedor, assim, que é apaixonado pelo futebol, é o Pelé que vem na cabeça, né? Mas hoje, assim, eu sou Cristiano Ronaldo. Tu é do time Cristiano Ronaldo. E o maior ídolo do Grêmio? Renato Gaúcho. Se não poderia ser diferente. E agora o influencer de futebol que tu mais admira, pode ser de qualquer time, um homem e uma mulher. Vou falar dos meus colegas, né? O Copeiro, o FBI, grandes amigos, parceiros, fazem um conteúdo bem legal, uns guri, muito gente boa, de coração bom. E menina, de cabeça não me vem nenhuma. Menina, tu? Eu. Agora as últimas 2 perguntinhas. Uma pessoa que tu sonha em conhecer no meio do futebol. Tu já falou o Ronaldo, né? Não sei se tem mais alguém. Cristiano Ronaldo, provavelmente. Cristiano Ronaldo também. Messi. Nossa. Só os fáceis de encontrar. Só os fáceis. Não, mas olha só, eu tava em 2023, quando eles fretavam os voos, né? Então eu peguei muito voo aí com o Soares junto. Mas eu nunca consegui uma foto com o Soares. Porque tinha segurança que não deixava. Ela ficava bloqueando. Não, mas também é que, tipo, a gente entende, né, que eles estão num momento de viagem, então você tenta ser o mínimo possível invasiva, né? Porque tu entende que é um momento que eles têm pra descansar, então é toda aquela coisa sempre. E Soares, por ser Soares, ele era sempre o mais demandado, né? Sim. O mais requisitado. Então eu também nunca fui assim, eu quero porque quero. Só não tive a oportunidade, mas eu posso falar assim que eu viajei várias viagens no voo com o Soares. Quase então, amigo íntimo já de tantas viagens. E ele ali encostadinho no lado. Ouvindo uma cúmbia. Foi bom. E agora pra fechar, Cris, quais são os próximos passos e projetos que tu tem em mente? Tu pode já adiantar pra gente, assim, qual é o próximo passo da Cris?
Vou deixar a vida me levar. Não tenho, assim, nada... Claro, a gente traça metas, né? Então, a minha meta é sempre continuar mais e mais, para mais marcas, talvez. Tá sempre expandindo mais, né? Mas nada, assim, decidido, né? Vamos deixar meio no off. Isso aí, não vamos falar para não botarem olho gordo na coisa. Exatamente. Então, Cris, primeiramente, queria te agradecer pelo convite, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, nossa segunda convidada. É o que eu digo, né, mais do que dinheiro é tu nos doar o teu tempo, né, de sair lá da tua casa, deixar teu filho para vir aqui e estar com a gente. E depois que a gente tá estourado é fácil, né, mas hoje a gente ainda é pequenininho, a gente tá começando. Então, ter tu aqui apoiando o nosso projeto, tu sabe como é importante quando a gente tá começando, né. E é isso, muito obrigado. E deixar pra ti, né, ali na câmera, pra tu fazer a tua publi final aí pro pessoal seguir, quais são as tuas redes sociais. Aí. Então, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de eu falar um pouco da minha vida, de eu falar um pouco dessa Cris. E muitas pessoas eu acabo sempre brincando com as pessoas que vêm falar comigo, ou tipo, depois manda direct e fala, eu te vi, mas fiquei com vergonha de falar contigo, de tirar foto e tal. Eu ainda não acostumei esse negócio de tirar foto, né? Mas eu amo receber o carinho de todo mundo, então, tipo, quando vocês me verem, podem falar. Eu só tenho essa skin de metida, mas eu não sou metida, eu juro que eu sou muito gente boa. Então, se convidar para tomar uma gelada, pré-jogo, tamo junto, tá? Podem contar comigo para qualquer coisa e sempre pensando nas 3 cores em primeiro lugar. É o meu dilema, sabe? 3 cores é sempre pelo bem do clube. Então, pessoal, querem me seguir? Cristiane Presoto no Instagram, Cris PP no TikTok. E eu acho que o meu Twitter tá Cristiane Presoto, ou PP também. Alguma coisa assim. Vai lá que tu vai achar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, né? Desculpem as brincadeiras e é muito bom ter vocês com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau.